E aí, gurizadinha, entrou em cima, que é de Tilata, e mais uma vez uma novidade pra vocês. Alguém aí? Não sei. Hoje o que tem para dizer para vocês é sobre Pássaros na Caixa, Bird Box. Primeiramente, é um filme muito interessante que saiu do Netflix e tem a belíssima atriz Sandra Bullock. Uma atriz que, já é conhecida da velha guarda há muito tempo. E ela continua fazendo um belo de um papel ali, conquistando corações. Mas não venho aqui falar da Sandra Bullock, simplesmente. Venho falar de Bird Box. Say bird. Bird Box. Por quê? Por quê? Simplesmente por quê? Primeiramente, me pediram isso em conversas. Estava conversando com amigos meus ali, pai e tal, e me pediram para falar sobre este filme. Especificamente, Bruno e Israel me pediram com todo com todo aquele amor e querideza para mim falar sobre isso, falar sobre esse filme, falar a minha opinião a respeito. Eu andei pesquisando e vi que muitas pessoas não entenderam qual é a moral do filme, o que aconteceu, o porquê aquele final. Bom, e agora vou explicar para vocês a minha visão, o porquê, o como, o que deu naquele filme e o que deu naquele final para acabar daquele jeito. Aquele final agridoce. Bom, vai ter um pouco de spoilers, eu vou falar um pouco sobre o filme, sobre algumas partes que eu achei relevantes durante o filme. Então, se você não viu o filme, para agora, vai lá no Netflix, dá uma olhadinha e depois volta pra cá, deixa um joinha já. Se não for inscrito no canal também já sabe, já dá um tapinha nesse negocinho vermelho ali e te inscreve. Não faz que nem uns aí que falam que são inscritos, bata fã e... nem inscritos são. Bird Box. O que se trata esse filme? Por que tá todo mundo falando? Esse filme é muito interessante, só que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A ideia desse filme, ele é baseado num livro. E dizem que o livro é muito melhor. Sempre dizem que o livro é muito melhor. Mas esse filme tem uma coisa que eu achei muito estranha. Ele me lembrou muito um outro filme. Um filme chamado Fim dos Tempos, aqui no Brasil. Este filme aqui, de 2008. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre um vento, um vírus, alguma coisa que está sendo espalhada pelo ar, provavelmente está matando as pessoas, faz todo mundo se suicidar de uma maneira bizarra. Bem parecido à primeira vista com o Bird Box. Dá pra entender algumas coisas, mas no fim dos tempos, diferente do Bird Box, dá a entender que não é o vento que tá fazendo isso. Pode ser ou uma condição divina, uma maldição bíblica, ou talvez seja um vírus que foi lançado e está se espalhando pelo ar ou algo assim. E o que a gente percebe nesse filme, no fim dos tempos, é a movimentação do ar e das árvores e tal, o que dá a entender que o vírus está vindo e as pessoas têm que se proteger. Isso é uma marca muito clara que Bird Box se inspirou, com certeza. Com certeza tem alguma pitadinha ali, mesmo que seja no subconsciente. Porque isso, no retrato do filme, quando foi passado pro filme, ficou muito claro. Mais uma vez, eu não li o livro, tá? Tem essa característica do filme Fim dos Tempos. Por quê? Porque a movimentação da coisa ruim que existe nesse Bird Box, o antagonista, que é o mal, a maldição, aquela coisa ruim que tá vindo e acabando com todo mundo, a gente consegue perceber ela através de dois pontos. Primeiro, o vento. O vento vai se mostrando e tal, folhagens, algumas coisinhas, umas folhinhas girando e coisas assim do gênero, como a gente pode acompanhar em vários memes que estão por aí. Segundo, existe sim alguma coisa, existe um bicho, existe algo que a gente não consegue visualizar, nós, espectadores do filme, não conseguimos visualizar, mas existe algo ali. Por que eu digo isso? Porque existe uma sombra que passa na casa, existe uma sombra que passa em alguns momentos durante o filme, e com certeza essa sombra que movimenta não é apenas o vento, porque vento não faz sombra. Então existe algo que não é visível para nós, espectadores. Porém, ela é visível para quem está dentro do filme. Para quem está sofrendo aquela condição, ela é visível. E eles vêm de uma maneira muito interessante. Tem uma parte do filme que a gente consegue ver, ter uma ideia mais ou menos de que tipo de coisas, pelo menos um indivíduo está vendo, que é um artista louco que
faz alguns desenhos do que ele poderia estar vendo, do que essa coisa tão bela que ele julga ser bela está vendo. E, cara, não são coisas belas não, são uns desenhos bizarros, uns rabiscos, tipo uns demônios, uns monstros, umas criaturas, mas aí que tá, são coisas, são criaturas, não é um vírus, não é uma maldição divina que vem, a não ser que sejam demônios ou anjos ou algo assim, mas provavelmente seriam demônios no caso, né? Essas criaturas, essas coisas que ele observa, elas são inteligentes, porque elas perseguem, que nem várias partes do filme, elas iludem, elas ficam falando vozes e coisas do gênero. Dá uma olhadinha. Elas iludem a pessoa para poder fazer com que a pessoa observe o que está acontecendo. Isso me lembra algumas partes, até mesmo na Bíblia, coisas do gênero, que diz, né, que para não olhar diretamente para um anjo, para não olhar para a fúria de Deus e coisas do gênero. Pode ser que a escritora tenha se baseado em algumas coisas do gênero, fazer esses demônios, esses seres, essas coisas que estão espalhadas no mundo. Mas então, a gente já sabe, assim, observando algumas partes, que são coisas, são entidades, são criaturas, não é uma só, são várias que estão espalhadas pelo mundo. E essas criaturas, elas possuem matéria, alguma coisa de matéria elas possuem, pois produz sombra, mesmo que a gente, espectador, não consiga perceber. E que provavelmente sejam criaturas conscientes de alguma forma, porque um cara faz umas artes e demonstra, se relaciona com elas de uma maneira, se referindo a como elas são belas e tal. E essa referência não é apenas desse louco. Essa referência, no caso de falar, olhe para eles e coisas do gênero, é uma referência de outros que estão inseridos no filme, de pessoas que estão conseguindo ver essas criaturas e querem com que outras pessoas vejam a beleza delas, né, a pureza delas e assim por diante. Aparentemente, cada um está vendo alguma coisa e com certeza não é a mesma coisa para todos e não afeta da mesma maneira a todos. Natarã, mas você disse que tem gente que tá vendo, como assim? Eu vou explicar. Nesse filme, no Bird Box, existe uma coisa muito peculiar, que é o quê? Os bonzinhos se matam e os bandidos vivem. Tá, mas não é preto no branco assim, não é essa dicotomia assim, essa coisa de certo e errado simplesmente. Isso é uma questão do Bird Box. Trabalha uma condição onde pessoas que têm aparentemente uma vontade de ajudar os outros, uma boa interação e uma vontade de fazer bem para o outro, pessoas que normalmente não seriam criminosas, elas tendem a olhar e ao ver essas coisas, essas criaturas, eles simplesmente não aguentam muito tempo ali, tipo, fazem ali, forçam um pouquinho ali, mas acabam se matando, acabam sucumbindo a esse desejo de se matar, a tirar a sua própria vida. Por que isso? Porque sempre estão vendo coisas diferentes que forçam uma ação suicida, porém, existem pessoas que não estão sofrendo negativamente com relação à visão dessas criaturas, dessas entidades. Mas por que isso? Bom, essas pessoas que conseguem tirar as faixas, tirar as bandanas e olhar, são tratados no filme ou como criminosos, bandidos, certo? Pessoas que estão querendo agredir outras pessoas, ou como pessoas loucas, pessoas insanas, pessoas que estão fora da realidade. A gente consegue perceber que pessoas que não estão no padrão normal da nossa sociedade, elas conseguem ver essas criaturas e não sofrer a vontade de se suicidar. Pode ser porque elas não têm um apego a outra pessoa, pode ser porque elas não têm uma vontade de se entregar a algum desejo, pode ser por vários motivos. A questão é, a gente já percebeu que criminosos e loucos não são suscetíveis a essa presença, essa visão que atormenta as pessoas. Pode ser uma visão também, mais uma vez, levando em consideração aquela visão bíblica, né? Que os bons serão arrebanhados, né? Serão levados pelo reino dos céus. O que faz muito sentido, porque os bons serão levados para o reino dos céus, quer dizer que os bons vão morrer, porque o reino dos céus é morrendo. Então, é uma boa interpretação que algo virá e levará todos os bonzinhos para a morte. É interessante, deixando apenas as pessoas malignas e as pessoas loucas. Então, isso é uma coisa que dá para a gente pensar sobre o filme. Uma questão que a gente pode avaliar o que será que está acontecendo ali. Porém,
Todavia, entretanto, contudo, a gente tem um ponto que eu achei bem curioso, que não é essa questão que é bíblica do Bird Box, e sim começa a levar para um outro aspecto. A gente observa quando as pessoas veem essas criaturas. Então quer dizer o quê? Existe realmente alguma criatura, existe essas criaturas que forçam os indivíduos a fazer alguma coisa, a serem vistas, só que a questão não é algo de espírito ou algo assim. Pela movimentação delas existe algo, só que elas não pisam da mesma forma que um ser humano, então elas não deixam pegadas de marcas assim. Pode ser que as criaturas sejam tipo tentáculos ou algo do gênero, ou pode ser também que as criaturas voem. A questão elas deixam uma marca. Todos os seres humanos que observam essas criaturas, ao estar observando as criaturas, o olho das pessoas mudam. E isso me lembra muito um outro filme, chamado Skyline, A Invasão. É um filme de alienígena, meio quase pseudo-B assim, mas é interessante, porque o que faz nesse filme Skyline? Ele trabalha com a condição de que os seres humanos, ao ver uma luz, o olho muda, né, por causa de uma radiação, algo assim, mas o olho muda, da mesma forma que o Bird Box. As pessoas se aproximam das janelas, se aproximam de algum determinado local. Então quer dizer que elas tomam uma ação diferente. A questão será que essas criaturas do Bird Box não são, na verdade, alienígenas? E as referências bíblicas seriam de uma outra invasão que houve dessas criaturas na Terra? E as referências de anjos, de demônios, não são criaturas remanescentes que ficaram para trás? É mesmo, é? Então isso é uma coisa bem interessante, que a gente pode correlacionar, né? Não um vírus, mas sim algo físico vindo talvez do espaço. Por que não? Outra vez de outra dimensão, mas que consegue um controle sobre os indivíduos. E deseja esse controle, porque afeta a mente. Latarã, mas se são alienígenas, então como que eles falam nosso idioma que a gente entende? A questão eles passam uma mensagem para os indivíduos. Essa mensagem pode ser através de uma radiação, pode ser através de ondas psíquicas, whatever. A gente compreende essa condição de entender o que está acontecendo. Mas a questão eles podem falar outra coisa, certo? Então, fique com isso na cabeça. A questão não é as criaturas, simplesmente. A questão não é esse futuro apocalíptico que trabalha constantemente no filme o presente, que já o mundo está apocalíptico, e a invasão dessas coisas, dessas criaturas na Terra. Então, não é só essa questão de presente, passado, presente, passado, presente, passado, presente, passado no filme que é interessante. Tem outros pontos bacanas no filme. Por exemplo, os pássaros. Parte importante, afinal de contas, os pássaros são o nome do filme, Bird Box, pássaros na caixa. Por que pássaros na caixa? Algo nesse mundo faz com que os pássaros consigam não apenas sobreviver a essas entidades, mas eles também denunciam a proximidade dessas entidades. Então, quando vêm essas criaturas, os pássaros ficam agitados e ficam fazendo barulho. Então, o sinal de alerta deles é os pássaros, que a Sandra Bullock e alguns outros indivíduos utilizam como forma de alerta quando vêm essas criaturas, essas entidades próximas. Será que os pássaros ajudam a espantar? Acho que não. Mas eles ajudam pelo menos, a alertar. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Então, por isso o nome do filme, por isso chamado de Sandra Bullock de Venda, mas escolheram Bird Box. Tudo bem, beleza. Agora a gente sabe das criaturas, sabe por que o nome do filme. Tá, Latarã, mas tu ainda não explicou o final do filme. Ainda não entendi. O final do filme, aí é uma outra questão. A Sandra Bullock acaba tendo um filho. E ela acaba adotando uma outra criança. Que a gente não sabe quem é quem, qual das crianças que a Sandra Bullock, no presente do filme, é filho dela. A gente não sabe. Talvez tenha sido os gêmeos, quem sabe? No momento do filme a gente fica meio confuso. A questão ela tem duas crianças. E quais são os nomes das crianças? É garoto e garota. Garoto e garota. A Sandra Bullock, que é responsável por duas crianças de mesma idade, ela põe o nome de garoto e garota. Isso consegue até ganhar de joelho e 1, 2, 3 de Oliveira 4, sabe? Porque garoto e garota é um desapego com relação à figura daquela criança. Por exemplo, ela não está levando em consideração, ela não está realmente achando que
aquele indivíduo vai ter chance no mundo. A Sandra Bullock, ela tá só vivendo, só conseguindo existir. Ela se adapta, ela tenta fazer um monte de procedimentos porque é uma sobrevivente. Ela tenta de tudo e ela realmente consegue vários truques, várias técnicas de poder viver sem ver o que está acontecendo ao seu redor. Técnicas de identificação pelos sons, afinar a audição. Isso a gente percebe que ela consegue vários métodos com fiozinhos e tal para poder viver num mundo onde ela não pode ir em lugar aberto, em lugar não seguro, observar. Então, essa adaptação é muito interessante. Ela ensina pro garoto e pra garota. A questão é, ela não dá nome. Por que isso? Vocês já tiveram um filhotinho? Já pegaram um filhotinho em casa, por exemplo, e a mais de vocês... Ai, não dá nome pra ele, a gente não vai ficar com ele por muito tempo. É a mesma coisa. No momento que tu dá um nome e tu individualiza aquele ser, tu tá te apegando. É uma forma mais fácil de te apegar. Não é simplesmente um cachorro, um gato, uma criança. É a minha criança, o meu cachorro. É o Juliano. É a Zeldinha. É alguma coisa. É uma entidade já. Que tem uma personalidade, que tem todo um apego meu para aquele indivíduo. Ainda mais se sou eu o responsável por aquele indivíduo e até mesmo de nomear aquele indivíduo. E é isso que ela tenta evitar. A Sandra Bullock, ela evita esse apego com o garoto e com a garota. Porque ela não vê esperança no mundo. A gente viu todo o procedimento de destruição, de como aconteceu a catástrofe no início e como está o mundo, como o mundo está ferrado. O grande porém no filme, que é o que leva até o final. Essa questão do garoto e garota é o que faz a gente poder entender a moral do filme no final. Agora um baita de um spoiler. No final do filme, ela dá nome. Essa é tal e esse é tal. E nomeia com pessoas, com personalidades que ela achava que valia a pena. Pessoas que eram queridas a ela. Então ela consegue, ela se apega e aceita a responsabilidade de ser mãe daquele garoto e daquela garota. Mas por que isso é no final do filme? Porque no final do filme ela consegue encontrar um local onde os seres humanos estão conseguindo sobreviver. Um local onde há uma interação humana. Um local onde, depois de tanto tempo, no meio do nada, eles conseguiram sobreviver. E isso para ela dá esperança. Esse local que pode sumir a qualquer momento, que tem muita gente louca no mundo, é o que faz com que ela tenha um momento de calma. Ela não é mais responsável pela autossobrevivência. Ela não é mais responsável pela sobrevivência de outros. Agora existe todo um grupo, todo um sistema com o qual ela consegue relaxar. E assim ver a perspectiva de que pode existir um amanhã, de que pode existir um futuro, não só para ela, mas para a humanidade. Então, o filme, ele trabalha com essa condição. A moral toda do filme não é só monstros e sobrevivência. Isso é o plano inicial, monstros e sobrevivência. A questão principal que ele trabalha é a esperança. A questão que ela trabalha desde o início do filme, quando ela tem um diálogo com a irmã que ela não está se sentindo bem, que ela fica só pintando, só trabalhando, e a irmã dela fazendo com que ela queira sair mais e tal, e ela fica só isolada dentro de uma casa. Depois tem um procedimento no filme inteiro que as pessoas ficam restritas dentro de uma convivência forçada dentro de uma casa. Então, e depois, para finalizar, aí o isolamento, não conseguindo identificar a perda da visão, a própria perda da visão é uma metáfora. A questão é o sofrimento que o ser humano consegue ter e sentir quando ele não tem mais uma perspectiva de futuro, quando ele não tem mais aquela condição de pensar no amanhã, de ver o que pode vir à frente. Então, a própria faixa na cara é uma metáfora para essa falta de visão de que pode existir algo além de si mesmo, algo além das percepções básicas do que está acontecendo, algo além de nutrir o seu corpo e simplesmente existir. Então, toda essa questão do filme, no final, ela abre a mente para Sandra Bullock e, por consequência, para nós, espectadores. É essa a moral total do filme. A moral do filme não é simplesmente monstros e loucos. A moral do filme é a depressão, o isolamento, a perda de perspectiva para o futuro. E no final, ela consegue ver
e ter de novo uma perspectiva para um futuro. Um futuro melhor, que mesmo existindo aqueles monstros horríveis lá fora, ela vai trabalhar com seus próprios monstros internos e coexistir nesse mundo, sabendo que ainda assim existem monstros lá fora. Bom, gente, essa foi a minha visão sobre Bird Box, sobre Pássaros na Caixa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo, dá um joinha, passa para os amigos assim para poder entender um pouco mais sobre esse filme Bird Box. O que vocês acharam? Deixe os comentários. Tem uma opinião diferente? Gostaram de uma outra coisa? Passa, manda pra mim. Não apenas aqui no YouTube. Me acompanhe nas redes sociais também. Instagram, Facebook, até Twitter. Por agora, me despeço de vocês. Até o próximo, viu? Obrigadão, valeu, falou, tchau! Agora eu sei porque o Elidan usa faixa.